Bom, pessoal, deixa eu só confirmar aqui, tá gravando. Bom dia pra vocês. Boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe quando vocês vão ver esses vídeos. Conforme combinado, a gente combinou isso em live, feita ontem, dia 1º. Como a gente conseguiria funcionar durante esse tempo de pandemia, né? E o que ficou combinado é que eu faria alguns vídeos sobre o conteúdo da disciplina, de explicação do conteúdo para vocês. E a gente também faria algumas lives no horário das nossas aulas para tirar as possíveis dúvidas que vocês, né, possam ter ao ver o material, ao ouvir as aulas, ao ler os textos que eu vou colocar também de suporte. Então a ideia é ter o conteúdo para que vocês possam estudar, né, ver os vídeos mais de uma vez se for necessário, e também ter o momento presencial à distância, né? A gente poder conversar um pouco sobre a disciplina, que também é uma parte importante. Então, nesses vídeos eu vou tentar ser o mais sucinto possível, por uma questão de pacote de dados, né, das pessoas que vão ter que fazer um esforço para ver esses vídeos. Muitos vão ver do celular, né, vão ver na rua. A gente sabe que tem gente que não pode parar nesse momento. Então, a gente está tentando se ajudar. Então, se alguém tiver alguma outra sugestão, né, que possa agregar, eu estou sempre aberto, né, a conversar, vocês sabem muito bem disso. Então a gente combinou que ia fazer esses vídeos, fazer a live, né, sobre avaliações. A gente ainda não tem uma orientação da Simons exatamente como elas vão proceder, mas com o evoluir do caso a gente, né, volta a tocar nesse assunto, tá bom? Na última aula eu falei sobre algumas noções fundamentais, né, eu cheguei depois do horário, eu tive um problema e alguns alunos já tinham ido embora, né? Nessa aula eu não contabilizei presença e eu falei de alguns aspectos, algumas noções fundamentais que a gente vai precisar ter ao longo da disciplina. Então eu estou retomando isso aqui, é a primeira aula, né, com a apresentação. Essa apresentação vai estar disponível para vocês, salvo engano ela já está disponível, mas se não tiver eu vou colocá-la disponível para vocês. E a gente vai passar por algumas noções fundamentais para que a gente depois possa entrar no assunto de geografia agrária com mais propriedade, né, sobre esses conceitos que precisam estar sedimentados, né? A gente precisa estar falando desses conceitos de uma maneira em que todos entendam esses conceitos para que a gente possa seguir, para que a discussão avance, tá? Eu trouxe uma citação do Sarley. A elaboração de um conceito é a ação permeada de intencionalidade. Então, quando a gente cria um conceito, quando esse conceito é elaborado, ele vai ter uma intencionalidade por parte do criador desse conceito. Tanto que é muito comum você ter conceitos terem diferentes interpretações, tá? Alguns conceitos são amplamente aceitos, outros são menos abordados. Por exemplo, eu estudo turismo, né, no doutorado, e turismo é um conceito que avançou muito ao longo do tempo, ele mudou muito. Então, a partir do momento que eu trabalho com conceito, é muito importante eu saber quem cunhou esse conceito, muitas vezes, ou o ano em que esse conceito está elaborado, que foi elaborado, porque ele é um reflexo de uma sociedade daquele período, tá? No caso de geografia agrária, os conceitos, e aí a antítese, os conceitos são muito bem segmentados já, eles já estão muito bem sedimentados. Então, assim, não há uma variação grande sobre esses conceitos, mas entendam que existe certa intencionalidade quando alguém tenta elaborar um conceito. O exemplo é, eu estou trabalhando com turismo, eu vou precisar trabalhar o conceito de turismo pedagógico, por exemplo. Existem já algumas pessoas que tentaram conceituar turismo pedagógico, mas eu acho que essa conceituação pode ser um pouquinho diferente. Ao fazer isso, eu estou colocando a minha intencionalidade ao fazer isso, tá? Perfeito. Então eu comecei trabalhando com vocês isso lá naquele nosso primeiro encontro, os conceitos de agrário e de rural, que são coisas diferentes, né? Vocês já devem ter estudado geografia urbana, se não estudaram, vão estudar ainda. E normalmente a gente tem essa antítese entre o rural e o urbano, mas a gente quase não fala da diferença entre o agrário e o rural, são coisas diferentes. Então eu coloquei um conjunto aqui para vocês entenderem muito bem como isso significa. Rural, quando eu falo em rural, ele é um aspecto geral sobre tudo que envolve a vida no campo.
Quando eu falo em agrário, eu estou me referindo à questão produtiva e econômica, unicamente, essas duas situações. Ou seja, o rural ele é muito maior do que o agrário. Quando eu falo do aspecto agrário, eu estou falando do aspecto produtivo e estou falando do aspecto econômico. Eu não estou falando do modo de vida daquelas pessoas, né, da distribuição demográfica. Eu estou deixando uma série de outras questões de fora. Então, quando a geografia está estudando geografia agrária, ela está trabalhando questões produtivas e econômicas do campo. Algumas outras questões, saúde, né, de modo de vida, né, dessas pessoas, ela não está sendo contemplada por isso, tá? Então é importante a gente separar isso muito bem, o que é geografia agrária e o que é geografia, o que é rural, né? Então a gente, quando está trabalhando geografia agrária, a gente está pegando uma parcela desse rural para falar dele, tá? Então tem as duas definições: agrário, questões produtivas e econômicas que envolvem as atividades de agricultura e pecuária, né? Agricultura, criação de gêneros alimentícios; pecuária, criação de animais, né? Rural abarca também aspectos não agrários que ocorrem no campo, desse modo inclui questões culturais e sociais relativas ao homem do campo e que podemos chamar também de modo de vida rural, tá? Então é importante a gente separar essa situação só para deixar isso muito bem entendido, né? A nossa disciplina é geografia agrária, estamos falando de produção e de economia associada ao espaço do campo, tá bom? E aí agora começa aquela contação de história, né? Normal, né? A gente contextualizar a evolução desse espaço agrário, desse espaço rural também, de certa forma, ao longo do tempo, né? Então, a agricultura ela é um ponto de virada muito importante na nossa sociedade, né? O homem deixa de ser um animal nômade para se tornar um animal sedentário, a partir do domínio de certas técnicas, e a principal delas é a agricultura. Então, ela é um ponto de virada. As sociedades antigas, as primeiras sociedades humanas, elas vão trabalhar essa agricultura primeiro em espaços de floresta. Elas vão associar a queda de sementes e o crescimento de plantas, e vão fazer isso nos solos próximos aos habitats que elas já tinham, né? Os locais de caça, os locais de proteção, de acesso à água. Então, esse primeiro momento, essa primeira onda, ela não está associada à escolha de um solo para fazer isso. A gente não possui ainda esse know-how para que a gente consiga ter etapas produtivas. Isso vai ser uma situação sistemática, né? Uma tentativa e erro, de fato, né? Então a gente vai aprender muito com relação a essas tentativas ao longo dos primeiros anos em que o homem vai conseguir dominar essa situação da semente. Ela gera um fruto daqui a algum tempo, tá? Então eu coloquei ali, ó, sistema agrário de florestas. É a forma de agricultura típica na antiguidade da história humana, com produtividade decrescente em virtude do esgotamento do solo. O homem ainda não tem a ciência de que, se ele planta sistematicamente naquele solo, ele está desgastando o solo. Ele não tem a percepção de que ele está retirando nutrientes desse solo para que essa planta consiga crescer, e ele, fazendo isso sistematicamente, ele está retirando esses nutrientes, deixando o solo empobrecido. Por isso que a produtividade ela vai caindo ao longo do tempo, tá? Conforme a população humana crescia cada vez mais, os espaços florestais tornavam-se escassos. Você tinha que tirar espaço de floresta para fazer esse tipo de agricultura. Isso dava apenas duas opções: ou se expandir a agricultura para outros biomas, ou a gente consegue plantar em outros locais, ou não se esperava mais a regeneração completa das florestas, entrando-se em um ciclo de esgotamento do solo e de degradação ambiental. Ou seja, ou eu tenho que plantar em outro lugar, ou então eu não vou mais esperar esse solo se regenerar para eu poder plantar de novo. Então eu vou com isso aumentar aí o desmatamento, né, de áreas de florestas. Então existiam essas duas opções que a agricultura de florestas infelizmente promovia. Só que a gente vai ter a primeira revolução agrária, né? A gente fala muito de revolução industrial, a gente não fala de revolução agrária. Quando a gente faz a revolução industrial lá no século XVIII, a gente também faz uma outra revolução agrária, tá? Mas essa primeira revolução agrária que eu coloquei aqui é justamente esse momento de mudança do homem, quando ele vai conseguir domestificar animais
domesticar animais, perdão, e conseguir dominar a agricultura. Isso vai promover uma mudança de vida para as sociedades humanas. Ela deixa de ser nômade, como eu já falei, ela se torna sedentária, e eu vou ter todo um rearranjo, né, das estruturas sociais, né? Se antes o homem tinha que sair para caçar, se as mulheres tinham que cuidar dos filhos, fazer cerâmica, enfim, a organização que cada sociedade tinha, agora eu implementei uma nova função, que é a agricultura, né? A colheita, o semear. Então, existe toda uma nova gama de situações aí para serem contempladas nessas sociedades, tá? Então, ó, eu coloquei que essa primeira revolução aí futuramente vai promover a transição do feudalismo para o capitalismo. O desenvolvimento de atividades de artesanato e manufatura nos burgos trouxe a possibilidade da construção de equipamentos de trabalho rural com mais qualidade, eficiência e escala de produção. A passagem do sistema de pousio para o sistema de rotação de culturas que a gente já, né, algumas sociedades chinesas já usavam há muitos anos, e a gente vai passar a usar na Europa após nesse período, né, no período de transição do feudalismo para o capitalismo, ali no século XV. Melhoria da eficiência de equipamentos de cultivo, que empregavam tração animal, e aumento da produtividade. Ou seja, o homem vai se tornar sedentário, a agricultura vai evoluir como técnica, né? A gente vai conseguir, né, avançar utilizando animais, por exemplo, como tração. E quando a gente chegar na transição do feudalismo para o capitalismo, eu tenho essa conjuntura, a conjuntura de primeira revolução industrial, primeira revolução agrária, tá bom? Coloquei uma imagem aí para vocês visualizarem basicamente o que eu queria dizer, né? O sistema feudal, não sei se vocês lembram, né? É um sistema baseado em senhores feudais, em terras de senhores feudais. O campesinado trabalha para esse senhor feudal e nessas terras, e uma parte do que é produzido é devolvida para o senhor feudal e outra parte é do campesinado. Então, quanto mais ele produzia, né, mais ele teria no final das contas. Essa sociedade feudal, ela vai funcionar na Europa durante alguns séculos, funciona também em outros locais, não só na Europa. No Japão também, por exemplo, funcionou. Eu sempre falo dos guerreiros samurais, né? O samurai, ele é um guerreiro do senhor feudal japonês, né? Ele é exatamente isso. Então o senhor feudal tinha como obrigação proteger os campesinados. Em troca, o campesinado ele produzia para esse senhor feudal. Basicamente esse era o sistema de troca, tá? Questão agrícola. Quando a gente fala em questão agrícola, o que a gente está querendo dizer? Qual é a grande questão por trás dessa relação entre campo e cidade? A gente sabe muito bem que a cidade não produz gêneros alimentícios, né? A cidade não produz alimento. No entanto, a gente tem sistematicamente mais pessoas habitando ambientes urbanos. Quanto mais eu avanço no tempo, mais a sociedade se torna urbana e menos ela se torna rural. Processo de urbanização, né? Que também significa o aumento da população urbana em relação à população agrária. Então, com o passar do tempo, eu tenho essa situação. E essa situação ela é problemática do ponto de vista da produção alimentícia. Porque se eu tenho cada vez mais pessoas no ambiente urbano e esse ambiente não produz alimento, eu tenho cada vez mais pessoas para comer e menos pessoas para produzir alimentos. É óbvio que a gente vai ter maneiras de vencer essa situação. A gente vai passar aí por avanços técnicos, né, que vão promover aí um aumento da produtividade em relação à produtividade anterior. Então, essa é toda essa questão agrária, essa relação entre campo e cidade, que na atualidade a gente dá uma primazia para o ambiente urbano. Na verdade, esses espaços são interdependentes, um depende do outro, né? Por mais que exista uma maior parte da população em ambientes urbanos, os centros de controle estatal e privados estão em ambientes urbanos, o espaço rural também tem a sua significância, porque é ele que promove esses gêneros alimentícios. Então eu botei um esquema aí no quadro para vocês, na tela para vocês. E se tudo der certo, vocês estão vendo meu mouse, né? Então eu vou acompanhar aqui com o mouse, ó. A cidade, ela recebe do campo produtos agrícolas e investimentos, trabalha isso, e ao passo que ela devolve para o campo investimentos e tecnologia. Então o campo
em geral, produz gêneros agrícolas, manda para a cidade, mas a cidade também retorna com investimentos, novas tecnologias, novos maquinários, né? O campo também demanda uma certa população para a cidade, ou seja, tem uma saída de população do campo em direção à cidade, ao passo que a cidade também devolve para o campo alguns produtos industrializados e serviços, né? Então, a cidade vai promover para ambientes rurais, vai promover produtos industrializados, vai promover novas técnicas, novos profissionais, né? Normalmente, essas produções hoje, elas aqui no Brasil, a gente ainda tem muita produção familiar, né? Mas as produções modernas de monocultura, por exemplo, para exportação, elas requerem uma mão de obra especializada, né? O tecnólogo, o veterinário, enfim, essas formações nem sempre são feitas em espaços rurais, elas são feitas em espaços urbanos e essa população com esse know-how é enviada para o espaço rural, tá? Isso não é uma regra, existem sim instituições de ensino em espaços rurais que vão promover profissionais de qualidade, mas é uma lógica geral, né? Se a gente colocar no geral, a distribuição é essa, tá bom? Próximo conceito, questão agrária, né? A gente teve sistematicamente em diversos países essa questão sendo discutida. Por alguns países ela foi mais discutida, por outros países ela foi menos discutida. Mas, em geral, essa questão ela é muitíssimo relevante, porque ela, obviamente, tem a ver com o abastecimento alimentar dessa população, né? Então eu coloquei ali, questão agrária. Preocupação sobre se o campo conseguiria fornecer a mão de obra demandada para as atividades industriais e urbanas. Está associada ao processo de mecanização da agricultura e com as mudanças das relações trabalhistas rurais. A questão agrária, pois, preocupa-se com as transformações das relações trabalhistas rurais e suas consequências econômicas e sociais. Ou seja, quando eu falo na questão agrária, eu estou falando da questão do trabalho no campo. Estou falando das questões econômicas que envolvem essas relações de trabalho. A gente sabe que a gente passou por um processo de mecanização, que existe o êxodo rural, que cada vez eu tenho menos pessoas no campo e mais pessoas no ambiente urbano. Mas a que situação essas pessoas que se mantêm no campo, ou mesmo aquelas que precisam migrar, elas estão sujeitas? Então, quando eu falo sobre questão agrária, eu estou falando sobre uma questão trabalhista, né? Como é a relação de trabalho nesse espaço? Isso perpassa, sim, por uma questão agrária, não só rural, mas agrária, tá? Então, eu coloquei duas charges aí embaixo, que vão trabalhar essa relação, porque também é uma relação de posse, de terra, né? Então, a gente vai falar ainda no Brasil da estrutura fundiária, um dos próximos conceitos, mas está associado a essa questão, tá? Então, tem as duas charges, olhem as duas charges, é uma obra artística, então eu vou deixar a interpretação de vocês, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão fundiária. Segurança alimentar é um outro conceito importante, conceito sobretudo importante agora, né? Na nossa situação atual aqui do coronavírus, no mundo todo, essa é uma preocupação, segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Quando um país ele não produz internamente a demanda de alimentos que a sua população necessita, ele entra numa situação de fragilidade. Felizmente o Brasil ele tem sua segurança alimentar, a gente produz aqui internamente muita coisa. O Brasil é um dos principais produtores de pecuária, por exemplo. Então a gente produz comida internamente aqui no Brasil para alimentar toda a nossa população. A gente exporta isso, a gente vende isso. Nós somos um país exportador de gêneros primários, tá? A gente importa gêneros alimentícios? Importa, claro que a gente importa, né? Produtos que não são aqui do nosso bioma, dos nossos biomas, produtos que não são produzidos aqui no Brasil, a gente importa de fora, com certeza. Mas a gente produz internamente o suficiente para abastecer a nossa população e ainda sobra. Então o Brasil ele tem essa segurança alimentar. Mas existem países que não produzem gêneros alimentares em quantidade suficiente para isso. Um excelente exemplo talvez seja a Venezuela, que passou por uma crise humanitária há alguns anos, continua passando, né, nesse momento.
Por quê? Porque ela não produz alimentos internamente. Ela não produz alimentos suficientes internamente. Então é um país que basicamente exporta petróleo. Então, se há um problema nesse tipo de exportação, que na Venezuela era mais de 95% da produção do país era petróleo. Então, se tem um problema com o petróleo, eu deixo de arrecadar 95% da minha produção. Então, eu entro num problema, entro num colapso. Que foi basicamente o que aconteceu na Venezuela. Tá? Existem outros muitíssimos fatores, mas esse é um dos principais. A Venezuela não tinha uma diversificação da sua produção. Então, seguridade alimentar. Importante ressaltar que alguns países produzem internamente o necessário para abastecer a sua população, porém, nesses países ainda existe fome. Vocês vão perguntar para mim, como isso é possível? Se o país produz alimentos para abastecer toda a sua população, por que nessas populações ainda existe a situação da fome, existe a questão da fome? Uma questão simplesmente de capital. Às vezes um país produz o necessário para abastecer sua população, mas a venda desse produto ou desse gênero alimentar em outro local vai gerar mais renda para esse capitalista do que abastecer a população do seu próprio país. Então, existem alguns países na África onde a monocultura e as plantations ainda existem em bastante volume, que o país vai produzir comida suficiente para abastecer sua população, mas parte dessa população passa fome. O que nos mostra que a fome não é uma situação produtiva, ela é um problema financeiro. As populações passam fome porque elas não têm dinheiro, não é porque elas não têm acesso à comida, né? Acesso do ponto de vista logístico. Elas poderiam ter acesso, mas elas não têm capital suficiente para comprar essa comida. Tá? Então a questão da fome ela não é só uma questão de acesso à alimentação ou quantidade de comida para todas as pessoas no mundo. Ela é uma questão econômica, tá? Reforma agrária, tema muito discutido em colégios também. A gente trabalha bastante esse tema porque no Brasil ela está para acontecer há muitos anos e cada vez se torna mais difícil. Vários países realizaram essa reforma e, em geral, tá? Como é que funciona? A gente foi colônia de Portugal. Nós fomos colônias e diversos outros países foram colônias de países europeus. Os países europeus eles cediam terras a determinadas famílias. Se vocês lembrarem bem, aqui no Brasil funcionavam as capitanias hereditárias. O que era isso? As terras passavam de pai para filho, hereditariamente, né? Então a terra ela estava associada a uma posse familiar. Eu não permitia que boa parte da minha população tivesse acesso a essas terras, sejam donos dessas terras. Então elas tinham que trabalhar para alguém que fosse dono dessas terras. Então, com o passar dos anos, essa situação se tornou cada vez mais problemática, porque eu tenho cada vez mais terras na mão de pouquíssimas famílias. E eu tenho inúmeros trabalhadores dividindo pedaços muito pequenos de terra. Então essa distribuição ela está desigual. A distribuição do acesso à terra no Brasil, sobretudo, ela é muito desigual. Então a reforma agrária seria esse processo de transformar essa distribuição de maneira mais homogênea. Diversos países fizeram isso. Os Estados Unidos, por exemplo, fez o Homestead Act, que promoveu o acesso de pequenos produtores à terra, mas aqui no Brasil isso não aconteceu, né? A gente tem eventos que vão agravar essa situação. A abolição da escravatura, por exemplo, da maneira como foi feita, ela não promove o acesso desses ex-escravos a propriedades. Ou seja, eles vão continuar trabalhando para grandes proprietários de terra, cafeicultores. A vinda de imigrantes após a escravidão também vai ser para trabalhar em monoculturas para exportação. Ou seja, eu não promovi acesso das parcelas menos favorecidas da população à propriedade. Então, a propriedade ainda está concentrada na mão de grandes produtores. Então, a reforma agrária ela é algo que ela é prevista na nossa Constituição de 1988. Ela deveria acontecer, o Estado deveria promover condições para que ela acontecesse. Houveram avanços, só que a gente engatinha
nesse assunto. A gente não avança da maneira como a gente poderia, tá? Tá acabando, prometo. Agronegócio. Quando eu falo em agronegócio, estou falando de toda a relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária, tá? Então, o agronegócio, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo. O agronegócio ele é uma visão mais holística, mais geral, sobre as questões produtivas de agricultura e pecuária. Então, não estou falando só da plantação, não estou falando só do cultivar, eu estou falando da cadeia que isso gera. Estou falando do agrotóxico que é utilizado, das tecnologias que são utilizadas, da venda desses produtos, do lucro que ele gera, ou seja, o agronegócio como um todo, tá? Caracteriza sobretudo por ser voltado para a exportação, né? O agronegócio brasileiro ele é voltado para a exportação. Aqui é em relação ao agronegócio brasileiro, tá? Complexo agroindustrial. Minha voz já está ficando ruim, né? Estou falando direto sem parar. Complexo agroindustrial. Complexo agroindustrial é a aproximação da ideologia da indústria no campo. Então, quando eu cultivo alguma coisa, não existem lógicas industriais, ou não existiriam lógicas industriais aplicadas a isso. Né? Quando você planta um mamão, um abacate, uma melancia, essas frutas elas têm tamanhos diferentes, elas têm sabores diferentes entre si, né? As melancias não são todas iguais, os mamões não são todos iguais, né? Mas cada vez mais a gente vê uma padronização das coisas. A globalização está promovendo isso, né? Uma padronização de diversos aspectos. Então a gente, quando compra uma maçã, a gente quer que ela seja docinha, bonitinha, né? Quando a gente vai morder a outra maçã que a gente comprou, se ela não tiver um gosto parecido, a gente reclama. Por quê? Porque a gente quer um padrão, a gente está acostumado ao padrão, né? O ser humano é acostumado ao padrão, a gente está sendo incentivado a isso. Então o agronegócio é a aproximação do pensamento industrial nas práticas agrícolas. É a busca por uma padronização, tá? Então eu vou promover maquinário, técnicas, sementes, toda uma estrutura que promova uma produção industrial mesmo no espaço rural, tá? Então quando eu falo de agroindústria é só você juntar as duas coisas, é a lógica industrial no espaço agrícola. Então eu coloquei ali, ó, termo utilizado quando existe um elo entre os setores da agricultura, da indústria, comércio e serviços, estabelecendo um padrão moderno da agricultura que hoje é encontrada no campo. O complexo agroindustrial integra vários setores que vão da produção de alimentos até a venda de produtos, assim, produzindo os insumos que são adquiridos pelos produtores, recebendo a produção dos produtores, armazenando, processando e distribuindo no mercado. Ou seja, é uma lógica industrial, né? Eu vou organizar toda essa produção dentro de uma lógica industrial para eu distribuir para o meu mercado. Então tudo que está associado a isso está associado ao complexo agroindustrial. Está acabando. Eu falei já em campesinado, né? Eu usei essa palavra. E aí eu botei duas imagens. Só para você não ter esse pensamento do campesinado como um campesinado do século XVIII. Não é mais essa pessoa, né? O campo ele se urbanizou, de certa forma, ele tem um avanço de técnicas. Então o campesinado ele não é mais o campesinado do século XVIII. Ele é um campesinado que tem acesso à informação, que ele é um campesinado que tem acesso ao celular, né? Mas ele ainda é um produtor agrícola. Então eu botei ali, ó, conjunto de grupos sociais de base familiar que se dedica a atividades agrícolas com graus diversos de autonomia. Esse campesinado pode ser no século XVIII, por exemplo, ele estava associado, no século XV ele estava associado, por exemplo, ao senhor feudal. Era um campesinado. Ele não tinha tanta autonomia. Hoje esse cara pode ser um produtor familiar. Ele pode ser dono da propriedade dele. Não deixa de ser um campesinado, tá? E aí eu botei duas tabelas. Na verdade uma tabela só com dois campos, né? Um para o agronegócio e um para o campesinado. Como essas estruturas são diferentes, né? Como o campesinado ele produz de um jeito e como o agronegócio pensa essa produção de uma maneira diferente, tá? Então são tópicos como a produção acontece, como ela acontece com relação à dependência, como é a relação dessas duas estruturas com o espaço natural, né? Com a paisagem. Então são algumas
uns tópicos para vocês darem uma olhada, tá? Tem outros aqui. E eu botei a bibliografia que eu usei no final. Esses 2 textos, vale a pena vocês darem uma lida para a semana que vem, né? Ou para vir já para a discussão. Infelizmente, vocês não vão ter acesso ao livro, né? Esse livro está disponível na biblioteca da Simonsen, mas esse artigo da Unesp vocês podem colocar no navegador, vocês vão achar, e é só dar uma lida, tá? Para a gente discutir na próxima semana, para a gente debater, tá? Tentei fazer o vídeo mais sucinto possível, são questões pontuais, conceitos pontuais, e a gente vai utilizar esses conceitos, né, na próxima semana, tá bom? Então a gente vai avançando dessa forma. Qualquer dúvida a gente tira nas nossas lives, ou se for algo mais urgente, né, uma coisa mais formal, se você quiser colocar lá no Google Sala de Aula para que eu responda para você, não tem problema nenhum, tá? Vamos nos ajudando na medida do possível, tá bom? Gente, eu espero que tenha ficado aceitável, que tenha ficado razoável, que a gravação tenha ficado boa. Se tiver algum atraso da minha fala, né, com o som, vocês me perdoem, mas é um teste. Estou tentando fazer aqui da melhor maneira possível. A gente foi pego de surpresa, todos nós fomos pegos de surpresa por essa situação, mas a gente está tentando fazer o melhor possível, tá? Qualquer dúvida, qualquer feedback também, ó, professor, ficou bacana, professor, não ficou bacana, por favor, só escrever aí. Esse vídeo eu vou colocar na minha página do Facebook, do YouTube, tá? Eu não tenho um canal específico, mas eu vou criar lá uma lista só para essa matéria. Então depois, se você entrar lá, você vai ver todos os vídeos dessa matéria. Então se você quiser se inscrever lá no canal, tô virando youtuber quase, né? Se inscreve no canal, que aí quando eu colocar algo referente a Simonsen, eu vou te avisar e você vai conseguir ver, tá bom? Eu vou gravar em seguida agora o conteúdo para recursos hídricos, e a gente se fala, né, pessoalmente na próxima quarta-feira, tá bom? Um abraço, gente.